Olá, bom dia a todos. Esse mês eu tive passando por alguns episódios de distração, então eu resolvi falar um pouquinho sobre esse recurso. Na verdade, um desafio, né? Não se distrair hoje em dia. E a distração, ela está sendo fundamental para ser um limiar, né? Um divisor de águas na atualidade. Se a gente se distrai, a gente recebe aí da vida, do universo, as consequências, e as consequências elas estão vindo de uma forma muito pesada, de uma forma muito intensa. Então, semana passada eu estava na estrada e eu sou craque em multas por causa das minhas distrações, então isso tem me feito refletir bastante, né? Hoje em dia, a nossa realidade, qual que seria a nossa realidade? Seria pela verdade, né? Então a realidade ela está trazendo tudo que está no inconsciente, tudo que a gente se escondeu, se defendeu, se protegeu pelo medo. A realidade hoje em dia ela está trazendo isso para fora agora e está vindo com muita verdade. Então se você se distrai em um momento sequer, o inconsciente está achando nesse momento de distração, né, de extrair-se da ação, um momento de abrir uma ponte, né, deu um intervalinho aí, mas de abrir uma ponte com o inconsciente. Então o inconsciente ele está frenético, ele está louco para vir para fora, porque a gente precisa de bases sólidas, a gente está precisando se reestruturar a base, os fundamentos, para poder caminhar hoje em dia no nosso dia a dia. Então as distrações, elas estão sendo que nem uma paulada. Se você distrai um minuto, você recebe realmente uma consequência, às vezes, que pode considerar um pouco dura, um pouco profunda, mas é necessária, entendeu? Ela precisa estar vindo, né? Então, quando a gente se relaciona com as pessoas, a gente precisa estar o tempo inteiro na respiração, o tempo inteiro na presença, o tempo inteiro na consciência, porque basta um milímetro de distração para você trazer o teu inconsciente para fora, e esse inconsciente está se manifestando, trazendo traumas, trazendo crenças limitantes, trazendo coisas cristalizadas que você defendeu durante muito tempo e que sempre foram autossabotadoras, né, da tua psique, do teu movimento de alma. Então, se vocês perceberem, basta um movimento realmente equivocado com o outro, com uma outra pessoa, e está vindo uma avalanche de consequências, né? Então, muita atenção com a questão da distração, né? Vamos ficar bem atentos, bem presentes, ou não também, né? Porque a distração, ela está sendo o veículo, ela está sendo a ponte, ela está sendo a expressão desse inconsciente para ser colocado para fora. E precisa, gente, precisa desse inconsciente vir para fora agora. A gente precisa se relacionar de uma forma muito verdadeira, de uma forma muito única como nós somos. E se vocês verem, nós somos muito diferentes uns dos outros, porque cada gotinha de orvalho, cada pessoa que reencarnou nesse planeta, nesse exato momento de agora, ele vem com uma expressão única, ele vem com uma percepção única. A gotinha de orvalho dele vem com todos os recursos e toda a magia e tudo necessário para fazer uma grande alquimia nessa humanidade. Então precisa realmente ser muito verdadeiro consigo mesmo, e muito verdadeiro com o outro, e muito verdadeiro ao redor. Então a gente não está conseguindo segurar. A gente quer segurar realmente as máscaras, a gente está querendo dar um passo adiante aí para o medo, defender o medo, ainda continuar nos velhos hábitos aí, né? Nas velhas decisões, mas não tem como, porque a gente está se chocando o tempo inteiro na distração. E quando a gente distrai, o inconsciente ele está jorrando igual uma cachoeira aí, trazendo toda a sua expressão, toda a sua mensagem, através de um deslize, através de um momento em que a gente tira o olho da atenção, tira o olho da presença, da respiração. Então, muito cuidado aí, né? Precisa estar trabalhando o nosso dia a dia com muita presença, né? Com muita percepção. Eu me envolvi um tempo atrás com uma pessoa e acabei me distraindo. Então bastou uma distração e quando eu vi eu me afundei no inconsciente e eu trouxe um trauma para fora e estou trabalhando essa questão do trauma que eu nem sabia que existia, entendeu? Através de um relacionamento com uma pessoa que eu simplesmente me distraí
e acabei trazendo um movimento de ansiosidade, um movimento realmente impulsivo e é desalinhado, né? Uma coisa desalinhada, uma coisa que não está verdadeira em mim, algo que eu não conseguia ver, que eu não conseguia identificar e que eu não conseguia reconhecer, né? E através de um momento de distração, veio esse trauma, veio essa mensagem do inconsciente e eu de repente falei, nossa, tem isso aí dentro, né? Ainda tem isso aí para olhar, né? Ainda tem esse desafio do inconsciente aí para achar um bom lugar para tudo isso, né? Então, de fato, prestem muita atenção nos momentos de distração, né? Não caiam na culpa, não caiam na tristeza, não fiquem lamentando no momento que vocês se distraem e que há consequências por conta dessa distração, né? Eu vou ter que pagar uma multa aí de R$800, mas fazer o quê, né? Fiquei fazendo Ho'oponopono o tempo inteiro com o sagrado masculino, porque toda vez que eu dirijo e que eu tenho essas distrações que me levam na consequência de uma multa, é um trabalho que eu estou trabalhando com o trauma que eu tive do sagrado masculino há muitos anos atrás, que eu não tinha nem sequer reconhecimento disso. E de repente eu estou de frente com uma situação no trânsito onde se revela isso, né? Por uma distração. Então percebam os links, né? Percebam as pontes, percebam que até mesmo a distração está sendo utilizada pelo universo em benefício de a gente jogar para fora a nossa verdade, a gente ficar completamente iluminado, abrir as janelas do coração, abrir as janelas da alma e levar luz, levar consciência para tudo que muitos anos nós defendemos fervorosamente para evitar de ter contato com uma dor, com um sofrimento. Mas lembrem que são memórias que estão no passado, isso não existe mais. Então a gente está agarrado a uma memória. Então a gente precisa realmente abrir as janelas da consciência, iluminar o nosso inconsciente, seja utilizando as distrações ou não, para a gente conseguir dar um bom lugar para tudo isso, para a gente se libertar e desapegar de memórias e a gente conseguir encontrar a nossa essência e a gente ir para o essencial, né? Visualizar o essencial da vida, né? Mas isso leva um tempo, é um passo a passo, um ritmo de cada um e né? Ao possível de cada um, né? Mas atentem que toda vez quando vocês se distraem, no momento de distração, vocês estão evocando, vocês estão convidando o inconsciente para atuar. Então não desperdicem essas oportunidades. Por mais que as consequências às vezes sejam difíceis e que tenha causado um certo impacto, ou uma perda de uma pessoa, uma perda de uma situação, ou uma oportunidade, fiquem firmes, olhem com consciência aquele momento de distração e percebam qual que é o grande aprendizado nisso. O que ele te revela, qual é a mensagem do inconsciente. E vamos olhar com determinação, com valentia, com um forte intento, né? Para que a gente não se distraia mais tanto e diminua os momentos de distrações, os espaços onde a gente realmente perde a nossa consciência, a nossa presença, até para evitar consequências que vão lá dar aquela contração, que vão dar uma certa fricção, né? Então que vamos começar a ancorar uma presença o tempo inteiro. Faça a presença dos 5 sentidos, né? Audição, paladar, tato, o cheiro, a visão, então o 6º sentido, né? Começar a trabalhar todos os sentidos de forma presente. Quando você se distrai, entendeu? Percebam as consequências dessa distração e tudo que se revela nesse contexto, né? E cresçam, aproveitem, vamos realmente ter uma evolução e uma expansão de consciência e ser verdadeiros conosco mesmo. Está na hora de cada um ser único, e cada um sendo único vai ser uma expressão única da fonte, da gotinha de orvalho que cada um é responsável por trazer aí dentro do seu coraçãozinho de luz. Então faça uma boa viagem, faça um bom proveito. Não chorem, não lamentem, vamos correr atrás do prejuízo aí, vamos ficar firmes aí na estrada, porque está na hora, a nova era está aí, a era dourada chegou, o planeta está recebendo muitas informações, muitas ferramentas de consciência, só não surfa a onda quem não quer. Então, de fato, um bom aprendizado, diminuição na distração, mais presença, mais consciência, sejam únicos, vamos fazer uma grande alquimia aí da humanidade
Yarro, arro metaquiase, que assim seja e assim é. Gratidão e um bom dia com presença, menos distração. Mas se a distração vier também, que seja um grande aprendizado para todos e que o inconsciente possa se manifestar livre. Nós acolhemos e vamos olhar para tudo isso com consciência, com maturidade, como adultos que hoje em dia nós somos, seres inteiros, prontos para a nova era, a era dourada que chega. Gratidão, que assim seja. Arro!